Salve Racers, sejam bem-vindos ao Box 29, eu sou o Luan Hoffman e hoje é segunda-feira, nós vamos continuar com os pitacos do Top 10. Hoje nós vamos falar sobre os pilotos de Fórmula 1 que deveriam ter sido campeões. Então tá na hora de fazer um pit stop no Box 29, vem comigo! Racer, antes de nós começarmos o vídeo dessa semana, não esquece, comenta, compartilha, curte o vídeo e se inscreve no canal. Lembra também de comentar qual é o assunto que tu quer ver aqui no Box 29, tá certo? No Top 10. Obrigado pela atenção e vamos pro vídeo! Racer, pro vídeo de hoje, no Top 10, eu escolhi o tema de pilotos que deveriam ter sido campeões na Fórmula 1 e não foram, aqueles que bateram na trave. Por exemplo, tem muitos exemplos, eu espero que vocês gostem das escolhas aqui do ranking do Top 10 dessa semana. No 10º lugar, eu escolhi Daniel Ricciardo para colocar na posição número 10, em 2014, obviamente. 2014 foi o melhor ano dele na Fórmula 1. Se você discorda ou se você concorda, já deixa aqui embaixo nos comentários. Daniel Ricciardo pela RBR em 2014 teve 3 vitórias na Fórmula 1, terminou em 3º lugar no campeonato, mas poderia ter ido bem mais longe se não fossem as quebras e as batidas. E indiscutivelmente foi o melhor ano do piloto na categoria. Então, 2014, Daniel Ricciardo poderia sim e deveria ter sido campeão da Fórmula 1. Em 9º lugar, Max Verstappen, em 2019. O piloto holandês no ano passado foi competitivo ao extremo, teve várias vitórias na categoria e bateu de igual para igual. Talvez se tivesse na Mercedes ou com um carro bem semelhante à Mercedes, teria sido campeão. Então o ano passado foi a melhor equipe. O ano passado, em 2019, foi a melhor temporada dele, na minha opinião. Se você concorda ou discorda, já deixa aqui nos comentários aqui embaixo. E merecia sim ter sido campeão o ano passado, se claro, não tivesse tido tantos abandonos e tantas batidas. Assim como o 10º colocado do nosso ranking, o ano passado Max Verstappen, com o carro inferior e ainda com muitos abandonos, teve 3 vitórias na categoria. Em 8º lugar, David Coulthard em 2001. Sim, o britânico deveria ter sido campeão no lugar de Michael Schumacher lá em 2001, já fazem quase 20 anos. O britânico terminou em 2º lugar no campeonato de 2001 com 4 abandonos, então talvez se ele não tivesse tido tantos abandonos e tivesse ganhado mais campeonatos, mais provas, por exemplo, se ele tivesse ganhado 1, 2 desses 4 abandonos, ele poderia ter incomodado bastante o Michael Schumacher naquela temporada de 2001. Então ele fez um campeonato brilhante, depois não teve mais o mesmo rendimento nos anos seguintes, nos anos anteriores. Ele foi perdendo espaço para o Kimi Raikkonen, para o Montoya e para os outros companheiros de equipe, tanto que acabou, saindo mais de fininho aí. E depois foi para a Red Bull e tal, mas não teve o mesmo desempenho como teve o desempenho na temporada de 2001. Ficando em 2º lugar, na frente de Rubens Barrichello e atrás apenas de Michael Schumacher. Como eu falei, ele teve 4 abandonos, isso prejudicou bastante a temporada do britânico lá em 2001. Talvez o cenário poderia ter sido diferente e ele sim merecia e deveria ter sido campeão mundial, até porque é um bom vivan no meio da Fórmula 1. Na 7ª posição, Juan Pablo Montoya. Sim, o colombiano deveria ter sido campeão sem dúvida nenhuma. O cara era incrível de assistir, era muito rápido, veloz, batia de frente, extremamente competitivo. Ele correu num período onde a Fórmula 1 tinha muitos pilotos competitivos, por exemplo, Kimi Raikkonen, que foi campeão depois, Fernando Alonso, que foi campeão logo na sequência, e sim, faltou o campeonato dele, faltou o título mundial dele, principalmente em 2003, na Williams BMW, onde aquele carro era espetacular, ganhava muitas corridas. É bem verdade que o Montoya nesse campeonato ficou 9 pontos atrás do campeão, que foi o Michael Schumacher, o Michael Schumacher. Ele ficou em 3º lugar no mundial,
mas ele teve muitos abandonos e teve muitas batidas. Então, se ele não tivesse tantas batidas e tantos abandonos naquela temporada de 2003, com certeza ele teria sido campeão e merecia ter sido campeão. Foi o melhor ano do colombiano na Fórmula 1, 2003. Depois ele se mudou para a McLaren, não teve um rendimento tão legal e por fim acabou saindo da Fórmula 1. Mas sim, o colombiano Juan Pablo Montoya deixa saudades até hoje pelo estilo arrojado, robusto, extremamente competitivo. Era um cara que depois aí foi para a Fórmula Indy e foi campeão, ganhou as 500 milhas de Indianápolis. Isso só mostra o quanto o piloto era bom e deveria sim ter sido campeão na Fórmula 1. Na sexta posição nós vamos colocar Bruce McLaren. O Bruce McLaren na temporada de 1960, na 10ª temporada da Fórmula 1, ele perdeu o título por 3 pontos, ficou em segundo lugar, perdeu por 3 pontos e ficou em segundo lugar no campeonato de 1960. E hoje em dia, se você olha, o Bruce McLaren não foi campeão, pois é, faz falta, deveria sim ter sido campeão mundial lá naquele tempo. Ele foi o fundador da McLaren, uma das equipes mais vitoriosas da Fórmula 1, e ficou devendo, ficou faltando aí um título para consagrar um excelente piloto. Ao contrário de que todo mundo pensa, ele é neozelandês, nasceu na Nova Zelândia e depois criou a McLaren, que se tornou uma equipe britânica e de muito sucesso na Fórmula 1, mas faltou o título dele lá na década de 60. Na quinta posição nós vamos colocar Rubens Barrichello. O Rubinho, sim, faltou o título do Rubinho, nós sentimos até hoje isso. Em 2004, em várias entrevistas aí pela internet, o Rubinho fala que 2004 era sim o ano dele na Fórmula 1, foi ele que testou o carro, foi ele que ajustou o carro, o Michael entrava e ganhava as corridas. Bem verdade que a Ferrari favoreceu e muito o Michael Schumacher em 2004, para vocês terem uma ideia, o Schumacher venceu 13 corridas, nas primeiras 15 corridas o Michael Schumacher ganhou 13, foi indiscutivelmente imbatível. Depois, no final, na segunda metade do campeonato de 2004, o Rubinho começou a ter um pouco mais de reação. Claro, o Schumacher já estava praticamente garantido como campeão, de 15 corridas ganhar 13 nas primeiras 13 corridas, era algo assim, uma supremacia. Hoje nós vemos essa supremacia bem parecida na Fórmula 1. Mas sim, em 2004, o Schumacher destruiu o campeonato e o Rubinho merecia sim ter sido campeão, apesar do favorecimento, é claro, da Ferrari em algumas etapas. Se você concorda, se você discorda, escreve aqui embaixo. Na quarta posição, de novo Rubinho Barrichello. Em 2009, pela Brown, foi o melhor ano do piloto. Apesar de ele ter terminado o campeonato em terceiro lugar, o Rubinho teve sim a sua melhor chance de ter sido campeão na Fórmula 1 em 2009. Não tinha mais o domínio da Ferrari, a Brown tinha um carro espetacular, que hoje é a Mercedes, então desde aquela época já vinha engatinhando para se tornar essa potência, essa supremacia que é hoje. Em 2009 foi imbatível, fez um campeonato espetacular para uma equipe estreante, tinha 2 ótimos pilotos. É claro que o Rubinho fez escolhas bem ruins na primeira etapa, na primeira parte do campeonato mundial de 2009, ele ficou bem abaixo do Jenson Button. Button ganhou quase que todas as corridas na primeira metade do campeonato. A segunda metade o jogo virou, aí sim entrou um pouco mais a RBR, a McLaren, de Lewis Hamilton, e aí o Rubinho também teve a sua chance. Mas 2009 sim, se ele deveria ter sido campeão bem mais do que 2004, foi a chance dele na Brown, que foi bem desperdiçada. Ele terminou em terceiro colocado naquele campeonato. Em terceiro lugar, Ed Irvine, em 1999, foi sabotado pelo Michael Schumacher. Sim, isso você pode discordar, pode concordar, escreve aqui que eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários no nosso vídeo, tá certo? Ed Irvine sim fez um campeonato espetacular, foi o melhor campeonato dele na sua carreira, depois tanto que ele não conseguiu mais vínculos com outros carros e tal, acabou saindo da Ferrari, foi para Jaguar, nos anos seguintes, e encerrou a sua carreira
de uma forma meio melancólica, dá para se dizer. No campeonato de 1999, para vocês terem uma ideia, o Ed Irvine perdeu o título pro Mika Häkkinen, né, por apenas 1 ponto. Michael Schumacher ficou bem para trás, ficou entre quarto e quinto, se eu não me engano, no campeonato mundial. Teve 5 abandonos, é verdade, foi um ano péssimo, foi o pior ano pro Michael Schumacher na Ferrari, né, tanto que depois ele desencadeou aí vários títulos em sequência, mas bem verdade que ele minou a carreira do Ed Irvine na Ferrari, tanto é que nem ficou para o ano seguinte, né, ele já foi logo para a Jaguar e depois não teve um rendimento bacana. Se você pensar, o Ed Irvine sim merecia ter sido campeão lá em 99, porque fez um campeonato espetacular, belos pegas entre ele e o cara que foi campeão, o Mika Häkkinen. Na segunda posição, ele, a nossa maior chance de ter visto um campeão brasileiro na Fórmula 1 depois de anos e anos, sim, foi Felipe Massa. Aquela corrida de 2008 em Interlagos está entalada aqui até hoje, né? Se você é um fã, um racer que acompanha a Fórmula 1, você sabe disso. Se ainda concorda comigo, escreve aqui nos comentários. Esse título escapou de uma maneira inexplicável até hoje, né? O Timo Glock foi derrapar na penúltima curva ali em Interlagos e o Hamilton acabou sendo consagrado campeão, né? Esse título aí deveria ter sido do Felipe Massa, que foi o melhor ano dele na Ferrari e o último melhor ano da Ferrari como equipe, como construtores. Depois desse período a Ferrari entrou num declínio, teve alguns altos e baixos, mas não foi a mesma Ferrari desse ano de 2008. Lembrando que a Ferrari em 2008 cometeu vários erros, já dava sinais de que não era mais aquela equipe multicampeã com o Schumacher, aquela equipe precisa como um relógio, tudo ajustadinho, tudo certinho. Ela cometeu vários erros nesse campeonato, mas depois disso ela nunca mais foi a mesma também, e aí já fazem aí mais de 12 anos que a Ferrari entrou num limbo, num declínio gigantesco. Começou aqui. Em primeiro lugar, indiscutivelmente, né, hoje você fala esse nome no meio da Fórmula 1, entre os amigos que curtem Fórmula 1, e alguns ficam surpresa. Stirling Moss, Sir Stirling Moss, nunca foi campeão da Fórmula 1. Esse sim ficou com um sentimento de, sabe, ficou aquele sentimento de, poxa, que coisa, né? Ele nunca foi campeão, ele teve 4 vice-campeonatos, sendo que a melhor oportunidade foi na Flecha de Prata, lá em 1958. Tanto é que o Stirling Moss, ele tem vários recordes, está entre os melhores pilotos, né, de todos os tempos, mas ele nunca ganhou um título, nunca levantou um título mundial. Para vocês terem uma ideia, em 1958, com esse carro, ele terminou o campeonato atrás do Fangio por apenas 1 ponto. Ele foi um dos pilotos mais competitivos da sua geração, mais aguerridos, que pilotava, que tinha um carro espetacular nas mãos, mas ele nunca foi campeão. Assim como o Montoya, ele me representa muito. Stirling Moss me lembra muito o Montoya e o Rubinho. Tiveram carros espetaculares, fizeram temporadas espetaculares, mas ficaram devendo. Nunca foram campeões. É uma pena, né? Talvez o ranking aí dos pilotos campeões mundiais teria sido bem diferente se esses caras tivessem sido campeões. Talvez aí nos anos seguintes eles teriam vindo com muito mais vontade de defender o título e a história da Fórmula 1 seria bem diferente. Se você concorda, se você discorda do nosso ranking do top 10 dos pilotos que deveriam ter sido campeões da Fórmula 1, escreve aqui nos comentários. Se você gostou do nosso conteúdo, dá aquele joinha, fortalece o nosso vídeo e se inscreve no nosso canal, tá certo? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa semana. Semana que vem eu te espero com mais um top 10 para a gente fazer um ranking bem bacana aqui, para a gente ter um debate legal aqui no Box 29, tá certo? Obrigado pela atenção, pela visualização e até mais. Valeu, obrigado!